Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Hoje o Senhor nos presenteia com um dia lindo, um dia abençoado, onde nós podemos, queridos, agradecer ao Senhor, porque mais uma semana está chegando ao fim e mais uma semana o Senhor cuidou de nós e nos deu a vitória. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês esse devocional que mexeu muito comigo. E o tema dele é uma pergunta que diz assim: você já orou? Essa é a pergunta do tema do nosso devocional de hoje. E nós leremos na palavra de Deus o livro de Filipenses, capítulo 4, apenas o versículo 6, que é um versículo muito conhecido da palavra de Deus, que diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Em outra versão da Bíblia que eu tenho aqui na minha casa, diz bem assim: não se aflijam com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Queridos, esse versículo hoje me saltou aos olhos porque quantas vezes, queridos, a ansiedade tem tomado conta de nós? Quantas vezes nós temos vivido tempos de muita aflição, de muita ansiedade, de muita preocupação? Eu creio que não é só eu que estou passando por isso, mas todos nós temos enfrentado isso. E quando a gente olha para a palavra, queridos, porque é isso que a gente tem que entender. Nós temos que nos voltar para a palavra em tudo e entender aquilo que o Senhor deixou para nós. E o Senhor deixou esse versículo: não fiquem preocupados com coisa alguma. Que lindo, amados, que Deus lindo que nós temos, porque quando a aflição toma conta do nosso coração, a gente não consegue prestar atenção à voz de Deus. Mas o Senhor, quando a gente abre a palavra, o Senhor fala para nós: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, orem. Orem, supliquem a Deus. Digam ao Senhor com ações de graças. Entregue as coisas para o Senhor. Queridos, eu aprendi um negócio e eu apliquei esse negócio aqui em casa. Eu vou contar para vocês. Eu vi uma ministração que falava sobre isso, que falava assim: você já orou? Você já colocou certa situação diante de Deus? Porque nós, queridos, eu não estou falando só de vocês, eu estou falando de mim também. Muitas das vezes nós nos desesperamos com certas coisas, mas a gente não ora. Ou até a gente fala assim: não, já orei, mas a gente não dedicou tempo ali para entregar aquela situação para Deus, sabe? Para dar o controle da situação a Deus e não a nós. Eu me incluo nisso, queridos, e quando eu vi essa ministração falando isso, essa ministração ensinou para fazer o seguinte: você vai pegar um papelzinho, e aí eu fiz isso aqui na minha casa. Você vai pegar um papel, ou você vai colocar esse papel numa parede ou na porta da sua geladeira, onde você mais passa, e você vai escrever as seguintes palavras. Você vai escrever nesse papelzinho: você já orou a respeito disso? E você vai pular um ponto de interrogação. Por quê, queridos? Porque toda vez que a gente olhar para esse papel, pode ser que nós estejamos ansiosos. E aí é para a gente se lembrar de que aquilo que a palavra diz: ore em tudo. Sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos. Queridos, eu fiz isso na minha casa. E eu quero te encorajar para que você também tenha esse papel na sua casa. Com esses dizeres: você já orou a respeito disso? Queridos, muitas das vezes
a gente tem que assumir que a gente não orou para certas coisas. A gente tem que assumir que às vezes a gente fala, nossa, mas eu já tô cansado dessa situação. Mas a gente nem parou para orar, para colocar isso diante de Deus. E aí, queridos, quando nós fazemos isso, a gente percebe que a gente se torna ansiosos para tudo. E a gente acaba orando por nada. Entendem? E isso é muito sério, queridos. Mas pense nisso, que a palavra diz, quando nós oramos, quando nós colocamos diante de Deus as situações, toda a carga pesada de preocupação que está sobre nós, ela é levada a Deus. E diante de nós vem a paz, o dom do Senhor de trazer o fardo leve sobre nós. Quando nós entregamos essas preocupações, esses pesos diante do Senhor, o Senhor troca essa carga conosco, trazendo paz para nós, nos dando o fardo leve dele, queridos. Em nome de Jesus, que nós possamos orar e reconhecer que nós precisamos de Deus para tudo, que o Senhor nos ajude a entender que um cristão que não ora é um cristão sem poder. Em nome de Jesus, que essa palavra caia no seu coração, que você tenha um coração agradecido e que você possa sim contar a Deus todas as suas necessidades nesse dia, em nome de Jesus. Feche os seus olhos que eu quero orar com você. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor nos ensina, Pai, com amor. Obrigada, meu Deus, porque a Tua palavra diz para nós orarmos a respeito de tudo. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que a gente fala, já orei, mas no fundo nós não oramos. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que nós achamos que nós somos autossuficientes, quando nós achamos que nós conseguiremos resolver tudo do nosso jeito. Nos perdoe, Pai, e nos ajude, Deus, a ter um coração agradecido, um coração dependente do Senhor. Pai, nós queremos orar a respeito de tudo, seja pelas pequenas coisas, seja pelas grandes coisas. Pai, nós queremos ter intimidade com o Senhor. Abençoa o nosso dia, livra-nos do mal e que a Tua boa mão esteja estendida sobre nós, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. Deus, nós te amamos e nós te bendizemos nessa hora, em nome de Jesus. Amém.